começar a gravar. Aí no finalzinho eu faço a chamada com vocês. Então peguem a apostila. Nós vamos começar então a fazer a correção de deveres. Nós vamos começar comentando sobre o relatório do experimento flor de gelatina. Esse experimento que eu passei para vocês foi através de vídeo, que foi feito lá no Manual do Mundo. Vocês deveriam criar um relatório. A criação do relatório, pessoal, ela sempre inicia-se com um título. Então, suponhamos, nesse caso, experimento flor de gelatina. Depois de colocar o título, vocês devem colocar o objetivo daquele experimento. Então, suponhamos nesse caso, poderia ser a partir de materiais feitos em casa, criar uma flor de gelatina, confeccionar uma flor de gelatina. Tanto faz. O objetivo vai ser o que você propõe a fazer naquele experimento. Depois vem a introdução. A introdução é um comentário sobre algo que vocês estudam sobre aquele experimento. Nesse caso, sobre a flor de gelatina, o objetivo principal era analisar o colágeno. Então, vocês poderiam colocar algo sobre o colágeno. E depois, então, vem os materiais. Suponhamos, então, que naquele experimento foi utilizado gelatina de morango, leite, gelatina de uva, água, tigela, colher. Então, tem que descrever todos os materiais que foram utilizados. Depois vem os procedimentos. Como foi feito? Pegou o recipiente, colocou 200 ml de água. Na água, então, diluiu a gelatina de morango. Então, tem que descrever passo a passo as etapas a serem feitas. Aí, por fim, vem o resultado e as conclusões, podendo ter perguntas ou não no relatório. Então, toda vez que for pedido para que vocês façam um relatório, vocês devem obedecer esses critérios. Então, o título, o objetivo, a introdução, os materiais, os procedimentos ou metodologia, os resultados e conclusões, que podem ser juntos, e as perguntas se vier ao caso. André, qual que é a diferença entre resultados e conclusões? Resultado é como se fosse uma pessoa que não tem estudo nenhum na área de ciências, chega e vê aquele experimento e fala, então foi feito flor, o resultado foi a confecção de flor de gelatina. Agora, a conclusão tem que ter um respaldo mais científico sobre ele. Então, a diferença básica do resultado para a conclusão é essa. Aí, aqui, eu vou comentar agora o que é o colágeno. Alguém quer me ajudar a falar? Eu lembro que uma pessoa fez o experimento. Se não me engano, foi o João Felipe. O João Felipe, que ele até me mandou o experimento. Não sei se mais pessoas fizeram. Não pedi para que fosse feito, mesmo porque talvez alguns materiais não estavam de fácil acesso. Principalmente quando eu propus essa atividade para vocês, poucos estabelecimentos comerciais estavam abrindo naquela época. Mas vamos lá. O que é o colágeno? Colágeno. De onde, então, que nós retiramos o colágeno? O colágeno ele é retirado de uma porção de células, de tecidos animais. Então, ele é de origem animal. O colágeno, ele ajuda na manutenção de diversas células do nosso corpo. Além disso, o colágeno estava presente em qual estrutura daquele experimento? Na gelatina. Então, a gelatina, ela possui o colágeno a partir da sua fabricação. Bernardo, lê para mim o que eu coloquei, o que é colágeno? Peraí, André, tá. Colágeno do grego cola, que significa cola. O gênio, que significa produção, é uma classe de proteínas fibrosas de origem animal, que possui um papel estrutural importante em alguns tecidos, sendo responsável por exemplo, pela integridade das cartilagens, da pele e dos vasos sanguíneos.
Além disso, o colágeno ajuda nos processos de cicatrização e regeneração e hidratação do nosso corpo. Pode continuar? Pode. São conhecidos cerca de 29 tipos diferentes de colágeno, que se diferenciam na composição de aminoácidos, nos arranjos, no diâmetro e na localização dos tecidos. Ela pode ser retirada de várias espécies de animais. Entretanto, no nosso país é obtida principalmente de superprodutores da indústria da carne, como cartilagens de ligamento e camadas internas de couro bovino. Certo. Então, a gelatina é um alimento rico em colágeno. Além da gelatina, nós temos também a geleia. Diversos tipos de geleia. Geleia de mocotó é rica em colágenos. Pessoas, quando estão em processo de... fizeram uma cirurgia. Aí, o ideal é que se alimente com alimentos ricos em colágeno para ajudar no processo de cicatrização. E outro fator importante, para evitar rugas, o colágeno é importante. Até mesmo comenta que isso aqui na primeira parte, que ela é importante na hidratação do corpo. Ou seja, não deixa a perda excessiva de água, automaticamente não permitindo as famosas rugas. Então, o objetivo dessa aula maior é que vocês entendessem o que é o colágeno, que estava presente, então, na gelatina. Eu lembro direitinho, o João Felipe realmente fez, ficou lindo o experimento dele. Não sei se mais pessoas fizeram também. Vamos agora para a aula, lá na página 68, que fala sobre a extração de DNA. Nesse experimento, eu passei para vocês 2 vídeos. Um vídeo mostrava a extração de DNA do morango e o outro vídeo mostrava a extração de DNA das células do ser humano, que eram retiradas através das células da boca. Todos dois têm um princípio único, que é retirar o DNA, mostrar os filamentos de DNA. Para isso, então, são utilizados diversos materiais, mas os principais que a gente vai analisar e observar a sua funcionalidade é o sal, o álcool e o detergente. Cada um desses 3 materiais, eles agem diferentemente, ajudando no processo de extração de DNA. André, então, quando se vai fazer o DNA para saber a paternidade, é feito dessa forma? Não. Isso aqui é apenas para que a gente possa analisar e reconhecer, ver que aquela célula possui o DNA. Mas todas as células possuem DNA. Ok. Certo? Aí nós podemos até diferenciar. Células procariontes, o DNA, eles estão soltos nos citoplasmas, e nas células eucariontes, o DNA está preso numa membrana chamada membrana nuclear ou carioteca. E nós, então, precisamos romper aquela membrana para que possa fazer esses filamentos de DNA. Então, vamos observar qual a função desses 3 materiais, do sal, da água e... do sal, do álcool e do detergente, quando se faz a extração de DNA. Vamos lá. Escolha 3 ingredientes usados na extração de DNA e dê a sua função. Aqueles que estão em dúvida, abram lá na página 68, para que possa acompanhar a correção dessa. Manu, me ajuda nessa, por favor? Detergente. Qual que seria a função do detergente na extração de DNA? É desestruturar as moléculas de lipídios das membranas biológicas. Dessa maneira, as membranas sofrem ruptura e todos os conteúdos celular, inclusive o DNA, fica disperso na solução. Certo, então ela vai romper essas camadas. O detergente vai servir para isso, então. Agora vamos lá no sal. Manu, me ajuda em todas nessas. Para que é utilizado o sal? O sal mistura a água, foi utilizado para neutralizar o DNA. Então, quando nós misturamos, quando foi misturado o sal na água, serve para neutralizar o DNA. Então, que ele fica numa camada simples. O álcool. O álcool gelado, causado a desidratação das moléculas de DNA,
fazem com as mesmas encontrem em um estado de aglutinação. Como o DNA possui densidades com baixa do que os outros compostos celulares. Eles se elevam à superfície sobre o álcool e a solução de lise com a fruta, formado com uma massa filamentosa e esbranquiçada. Certo, olha aqui. Nessa parte, quando se comenta do álcool, aí o que ocorre nele? O álcool, então, ele vai desidratar, ele vai fazer com que aquela estrutura ela tome uma coloração mais esbranquiçada e fique os filamentos todos juntos. Como é uma estrutura que a densidade é diferente, ela vai subir para aquele líquido que foi feito a solução, que é a mistura do detergente com o álcool e as outras substâncias ali. Então, ela fica como se fosse um algodãozinho dentro daquele composto. Ali, então, é possível observar e analisar o DNA. Ok? Vamos lá, então, para a aula sobre experimentos básicos sobre a digestão 1, na página 53. Abram aí na página 53, por favor. Esse experimento eu fiz com vocês, a partir de vídeo, foram 4 etapas de experimento, certo? Em cada um deles, nós utilizamos um material e em cada um deles foi necessário uma estratégia para a metodologia. Aí, a partir disso, nós evidenciamos que a digestão ela é um processo necessário para o ser vivo, para ajudar na manutenção do metabolismo. Nós nos alimentamos de alimentos ricos em nutrientes, em diferentes nutrientes. Cada nutriente vai agir de uma forma no nosso organismo. Aí, nós fizemos 4 experimentos. Um experimento foi a importância de mastigar bem. Então, como se foi feito? Pegou, então, 2 copos com água, 2 comprimidos. Um comprimido efervescente eu deixei inteiro. O outro comprimido efervescente eu triturei. E depois, simultaneamente, eu coloquei o comprimido inteiro e o comprimido triturado na água. E deixei, então, aqueles comprimidos dissolver. Ali, era possível, então, observar que o comprimido que estava triturado, ele dissolveu primeiro do que o comprimido que estava inteiro. Mostrando, então, a importância de mastigar bem. Então, nós devemos mastigar bem para quê? Para que nós possamos absorver melhor os nossos nutrientes. Depois, nós temos um experimento que era para comprovar a movimentação da digestão. Eu peguei, então, uma meia calça, uma fruta e coloquei essa fruta dentro da meia calça. Aí, a meia calça, ela travou a fruta para não descer. Eu tinha que ajudar a fruta a descer na meia calça com os meus dedos. Então, os meus dedos estavam representando os movimentos peristálticos que acontecem em alguns dos órgãos do nosso corpo. Depois, nós fizemos um experimento que mostrava sobre a quebra da digestão, dos organismos a partir da digestão. Como foi feito? Peguei um copo com água, coloquei óleo. Outro copo com água, também coloquei óleo. Em um dos copos, eu coloquei o detergente. Aí, o detergente, ele quebrou as moléculas de lipídio presentes no óleo, semelhante com que as enzimas presentes no nosso processo digestório fazem com o nosso organismo, inclusive a partir da bile. Depois, por último, nós fizemos um experimento para acompanhar a absorção de água. Então, eu peguei uma vasilha, dentro dela tinha água, depois peguei uma bucha de lavar roupa, lavar louça, na verdade, e ela estava seca, inseri ela na água. Quando eu retirei, aquela bucha estava molhada. Ela havia absorvido a água do interior daquela solução. Representando, nesse caso, então, o nosso intestino grosso, no qual ele absorve a água e sais minerais presentes no nosso bolo digestório. Então, agora, respondendo as perguntas.
Pergunta 1. Por que é importante mastigar bem? Letícia, me ajuda nessa, por favor? Por que é importante mastigar bem? Eu vou... Pode ser a sua leitura, ou senão a que eu coloquei aqui, tanto faz. Eu vou ler a minha, tá? Ok? Para que os nutrientes dos alimentos sejam bem absorvidos pelo nosso corpo. Certinho. Então, quanto mais mastigar, melhor. E olha que interessante. A prática da mastigação, quanto mais a pessoa mastiga, ela absorve melhor o alimento e automaticamente ela tende a não ter tanta gordura. Então, as pessoas mais gordinhas, igual o professor que vos fala, ele tem dificuldade de mastigação. Então, se nós tivermos o hábito de mastigar bem, auxilia até no processo de emagrecimento. Pergunta 2. Vamos lá, Letícia, se me ajuda em todas dessa aula, por favor. Pergunta 2. Pergunta-se o seguinte. Explique por que um indivíduo, de cabeça para baixo, engole um alimento, este é conduzido normalmente ao estômago? Eu coloquei devido aos fortes movimentos ondulatórios do esôfago. Certinho. Aí, só puxa um negocinho aí e lembra do nome desse movimento. Movimento o quê? Vamos ver se você lembra. Peristáltico. É peristáltico? Isso. Coloque aí. Só puxa uma setinha e escreva. Movimentos peristálticos. Então, o nosso esôfago, como outros órgãos, eles realizam esse movimento peristáltico, facilitando, então, a descida dele a partir do organismo. Pergunta 3. Vamos lá, Letícia. O que é a bile? O que é a bile? E qual a sua função na digestão humana? É um fluido alcalino produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar. Tem a função de captar nutrientes ao passarem pelo intestino. Certinho. Tem pessoas que fazem cirurgia para a retirada da bile. Nesse caso, ela tem que ter um cuidado a mais em relação à sua alimentação. Ela não vai alimentar de alimentos tão gordurosos para não dificultar o processo digestório. Pergunta 4. Em que parte do tubo digestório humano a água e os sais minerais são absorvidos? Eu coloquei no intestino grosso, mais precisamente no colo. Certinho. Vamos lá agora para... Obrigado, Letícia. Na aula do dia 18. Na aula do dia 18, eu pedi para que vocês fizessem a definição de 4 palavras, que é surto, epidemia, pandemia e endemia. Eu acho que até misturei aqui agora. Mas vamos lá. Começando a falar sobre o surto. Uma complementa a outra. Vamos lá. Pedro Faria, me ajuda nessa, por favor? Uhum. Surto. Se você quiser ler a que você colocou, quiser ler a que eu dispus aqui no PowerPoint. Posso ler a mim? Pode. Surto. Aumento repentino de casos de uma doença em uma região específica. Certo. Vamos comentar ela aqui primeiro. Depois você me ajuda nas outras, Pedro. O surto, pessoal, vamos colocar o caso da dengue. Na dengue, a nossa cidade ela estava com um surto de dengue. Por quê? Nem todos os bairros da nossa cidade estavam com dengue. Então, suponhamos, na região do Engenho de Serra tinha casos com dengue. Na região do Santa Luzia também. Na região do Centenário também. Mas não estava na região da Chapada, na região do Bela Vista, na região da Água Vermelha. Então, nesse caso, são surtos, são regiões distintas dentro de uma mesma região. Então, a nossa cidade estava com um período de surto de dengue. Aí, agora vamos ver em relação à epidemia. Pedro? Eu coloquei que é um surto em diversas regiões. Certinho. Aí, suponhamos, então, que esses casos de dengue tenha passado para os bairros aqui em Formiga. Ouro Negro, Santa Cruz, Maringá, Chapada, Centro, Alvorada, Nossa Senhora de Lourdes e todos os bairros da nossa cidade. Aí, nesse caso, passaria a ser uma epidemia
de dengue na cidade de Formiga. Pronto. Agora, Pedro, endemia. Doença que ocorre com frequência no local. Certo? Então, é própria daquele local, que não é própria das outras regiões. Igual aqui no texto eu evidenciei para vocês, no caso da febre amarela, na região norte do Brasil. E essa palavra que nós estamos ouvindo agora com grande frequência, infelizmente, né? Pandemia. Pedro. Epidemia nas diversas regiões do planeta. Certo. Então, nós estamos vivendo agora a pandemia em relação ao corona, que ela já está presente, então, em todos os continentes. Ela foi decretada, pandemia mesmo, dia 11 de março. Aí, a partir disso, a Organização Mundial de Saúde ela teve que ter um cuidado especial, um olhar especial para todas as regiões do planeta. Aí, a partir desse dia, nós estamos tomando uma série de cuidados. Mas, se Deus quiser, vamos sair dessa sãos e salvos e vivos. Olha, só ver as horas aqui. Em relação, deixa eu parar aqui para conversar com vocês. Aos métodos anticoncepcionais, eu farei a correção posteriormente. Eu preciso fazer a chamada agora, depois eu vou conversar com vocês um minutinho. Então, respondam para mim, por favor, presente, aí liga o microfone só na hora para não ficar dando microfone. Começar lá no 8º A. Ana Laura de Castro. Presente. Ana Luísa Torres. Presente. Álvaro. Presente. Arthur Gonçalves. Arthur Teixeira. Presente. Cauã. Gabriel. Presente. Gília. Presente. Heitor Alexandre. Presente. O Heitor tá aí? Tá. João Felipe. João Vitor Costa. Presente. Júlia Oliveira. Presente. Laura Faria. Presente. Laura Pulies. Presente. Laura Santos. Letícia. Presente. Lívia. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Faria. Presente. Maria Eduarda Martins. Miguel. Presente. Otávio. Pedro Faria. Raul. Presente. Presente. Juan. Não, né? Sabrina. Presente. Sara. Presente. Victor Vaz. Presente. Vamos lá para o 8º B, rapidinho. Alice Oliveira. Presente. Ana Clara de Oliveira. André Miranda. Presente. Bernardo Oliveira. Presente. Bruno Gonçalves. Presente. Carlos Henrique. Davi. Enzo. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Favarini. Presente. Heitor Rocha. Presente. Isabela Castro. Presente. João Eugênio. Eu. Júlia Fernandes. Presente. Ai, desculpa. Caroline. Presente. Lívia Paim. Manuela. Tal da escola. Presente. Maria Clara Costa. Presente. Maria Eduarda dos Santos. Matheus. Presente. Natália. Presente. Pedro Canto. Pedro Fonseca. Presente. Pedro Gonçalves. Vitor Couto. Pessoal, preste atenção. Eu vou propor para vocês agora, para a próxima semana,
uma atividade diferenciada. Nessa atividade diferenciada, então, ela vai acontecer da seguinte forma. É chamada experiência do saber. Algum de vocês assistiu, algum tempo, no programa do Caldeirão do Hulk, falando sobre pequenos gênios? Sim, No experimento, então, lá dos pequenos eu gênios, nem prestei atenção. era um desafio que era feito para alguns das pessoas, mostrando, então, a inteligência dele, entre aspas, sobre determinado assunto. Aí, na aula agora, de laboratório, algumas das aulas, nós faremos essa experiência do saber. E qual que é o objetivo maior? Vocês farão uma competição entre vocês mesmos e, ao mesmo tempo, uma competição entre turmas. Vocês serão premiados da seguinte forma. A cada vez que nós vamos fazendo essa experiência do saber, eu vou anotando a pontuação. Então, suponhamos que, da primeira vez, o sexto ano ficou com 300 pontos. Ao todo, no final de todo o experimento. Sexto ano, 300, o sétimo ano, 400, o oitavo ano, 600 e o nono ano, 400. Vocês ganharam. Então, vocês vão ganhar uma premiação. Premiação provavelmente será... Provavelmente não, certeza. Será após esse período de pandemia, né? Quando a gente voltar às nossas aulas. Aí nós passaremos um dia no clube, com lanches e tudo mais. E agosto? Que ganhar, que for o melhor naquela experiência do saber, também ganhará uma premiação. Para isso, então, a cada vez eu farei um sorteio. Aqui eu escrevi o nome de todos vocês. Então, vamos ver quem da primeira vez vai representar o oitavo ano. A pessoa sorteada, ela depois me chama no privado para eu poder conversar e explicar melhor para ela. Vamos lá, hein? Vou sortear 2 pessoas já de uma vez. Para a primeira experiência e depois para a próxima experiência do saber. A primeira pessoa. Vamos lá. Pedro Faria. Então, primeiro representando o oitavo ano, Pedro Faria. Depois você me chama, Pedro. O segundo. Ok. Segundo. Miguel Leão. Miguel, depois a gente conversa também. Miguel vai ser mais para frente que vai participar desse experimento. O restante da medida a gente vai conversando. Depois a gente termina de fazer correção sobre os métodos contraceptivos e sobre as demais aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês também. Ok? Ok. Um grande abraço, fiquem com Deus. Nosso tempo já está esgotando. Até mais. Tchau. Então tá, falou. Bye, bye. Tchau. Tchau.